No vídeo de hoje, vamos falar sobre frações algébricas, mais especificamente sobre a adição e subtração de frações algébricas. Primeiramente, vamos começar falando do MMC entre polinômios. No item A, temos dois polinômios, x² mais 4x mais 4 e x² menos 4. Para efetuar o MMC entre polinômios, primeiramente devemos fatorá-los. No polinômio x² mais 4x mais 4, temos um trinômio quadrado perfeito. Então, calculamos a raiz quadrada do x², que é x, e calculamos a raiz quadrada do 4, que é 2. Se fizermos o nosso teste, 2 vezes x vezes 2 resulta no termo do meio, portanto, realmente é um trinômio quadrado perfeito. Aí abrimos o nosso parênteses, colocamos o x, colocamos o 2, colocamos o sinal do termo que utilizamos para conferir, no caso positivo, e o nosso quadrado aqui do lado. No polinômio x² menos 4, temos uma diferença de 2 quadrados. Calculamos a raiz quadrada do x², que é x, calculamos a raiz quadrada do 4, que é 2. E aí organizamos os dois parênteses, colocamos o x na primeira posição dos dois parênteses e o 2 na segunda posição dos dois parênteses. E, como temos uma diferença de 2 quadrados, os sinais são diferentes. Vou colocar o sinal de mais no primeiro parênteses e de menos no segundo. O MMC será organizado da seguinte forma. Temos o termo x mais 2 nas duas fatorações. No entanto, na primeira fatoração ele está ao quadrado, já na segunda ele tem o expoente 1. Dessa forma, nos interessa o de maior expoente, no caso, x mais 2 entre parênteses elevado ao quadrado, e destacamos ele aqui. O termo x menos 2 só aparece na segunda fatoração. Portanto, ele deve aparecer no MMC também. Então, colocamos aqui do lado, entre parênteses, x menos 2. Ou seja, para efetuar o cálculo do MMC entre polinômios, primeiramente devemos fatorar, e depois observar os termos que aparecem em cada uma das fatorações. Se aparecer nas duas fatorações, iremos pegar o de maior expoente, e se aparecer em apenas uma das fatorações, colocaremos também no MMC. Vejamos um outro exemplo. x² menos 9 e x² mais 3x. x² menos 9 é uma diferença de 2 quadrados, então vamos calcular as raízes quadradas do x², que é x, e do 9, que é 3. E montamos a nossa fatoração. Abrimos dois parênteses, colocamos o x na primeira posição dos dois parênteses e o 3 na segunda posição. E como temos uma diferença de 2 quadrados, teremos sinais diferentes. Vou colocar mais no primeiro parênteses e menos no segundo. Já no polinômio x² mais 3x, podemos aplicar a fatoração do fator comum em evidência, colocando x em evidência. E aí abrimos parênteses e fazemos as nossas divisões. x² dividido para x fica x. E mais 3x dividido para x fica mais 3. Portanto, ficamos com x que multiplica x mais 3 entre parênteses. O MMC será organizado da seguinte forma. Temos x mais 3 nas duas fatorações, e nas duas temos o expoente 1. Portanto, destacamos o x mais 3 entre parênteses com o expoente 1. Temos x menos 3 aqui na primeira fatoração. Mesmo que não tenhamos na segunda fatoração, ele fará parte do MMC. Então, colocamos aqui x menos 3 entre parênteses. E temos um termo x na segunda fatoração. Embora não tenhamos um x daquele jeito na primeira fatoração, ele também fará parte do MMC. Portanto, ficamos com x que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 3. Vejamos outro exemplo. x² menos 10x mais 25 e x² menos 25. Temos um trinômio quadrado perfeito e uma diferença de 2 quadrados. Calculamos a raiz quadrada do x², que é x, e a raiz quadrada do 25, que é 5. Se conferirmos,
ficamos com 2 vezes x vezes 5, que resulta no 10x, que é o nosso termo central. Portanto, podemos continuar. Abrimos parênteses, colocamos o x, colocamos o 5, colocamos o sinal do termo que utilizamos para conferir o 10x, no caso negativo, e colocamos o nosso quadrado aqui do lado. Agora, na diferença de dois quadrados, calculamos a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x, e calculamos a raiz quadrada do 25, que é 5. E aí abrimos os dois parênteses, colocamos o x na primeira posição e o 5 na segunda posição. E como temos uma diferença de dois quadrados, colocamos sinais diferentes. Vou colocar mais no primeiro parênteses e menos no segundo. E agora calculamos o MMC. O x menos 5 aparece nas duas fatorações, na primeira com o expoente 2 e na segunda com o expoente 1. Portanto, no MMC ele terá o maior expoente, ou seja, x menos 5 entre parênteses elevado ao quadrado. O termo x mais 5 aparece só na segunda fatoração. Mesmo assim, ele irá para o MMC, e aí colocamos o x mais 5 entre parênteses aqui do lado. Sendo que o MMC para este item é, entre parênteses, x menos 5 elevado ao quadrado, que multiplica entre parênteses x mais 5. Feito isso, agora iremos observar alguns exemplos de adição e subtração de frações algébricas. Item A. X mais 5 sobre x, mais x menos 5 sobre 2. Neste caso, temos no denominador o x e o 2. Para efetuar o MMC, não há necessidade de fatoração, tendo em vista que não temos nenhuma fatoração que podemos aplicar nestes termos. Portanto, o MMC vai ser a multiplicação desses termos, ou seja, como temos x e 2, o MMC será 2x. Então escrevemos um traço e colocamos o 2x aqui embaixo. E agora fazemos aquele procedimento de dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Então fazemos esse procedimento aqui. 2x dividido para x resulta em 2. E aí escrevemos 2 e entre parênteses x mais 5. Depois fazemos 2x dividido para 2. O resultado dessa operação será mais x. E aí escrevemos mais x, que multiplica, entre parênteses, o x menos 5. Agora, vamos fazer as multiplicações que temos em cima da fração. 2 vezes x fica 2x, e 2 vezes 5 fica mais 10. Mais x vezes x fica mais x ao quadrado, e mais x vezes menos 5 fica menos 5x. Tudo isso sobre 2x. E agora juntamos os termos semelhantes. No caso, ficamos com x². 2x menos 5x resulta em menos 3x. E mais 10 só copiamos. Tudo isso sobre 2x. E finalizamos por aqui, sendo essa a resposta para o item A. Item B. X sobre x mais 5 menos x sobre x menos 5. Neste item, os denominadores não podem ser fatorados. Se temos esse tipo de situação, o MMC será a multiplicação desses termos. Portanto, colocamos o nosso traço da fração e colocamos entre parênteses o x mais 5 vezes entre parênteses o x menos 5. Agora faremos o nosso procedimento de divisão pelo denominador e o resultado multiplica o numerador. Vamos destacar aqui o denominador x mais 5 entre parênteses vezes x menos 5 entre parênteses. Ele será dividido por x mais 5. Quando efetuamos essa divisão, o resultado vai ser o x menos 5, tendo em vista que x mais 5 vai simplificar com o outro x mais 5. E aí podemos escrever o seguinte: o x que está em cima da fração vezes o x menos 5 entre parênteses, que foi o resultado da divisão. Agora, vamos fazer a divisão do x mais 5 entre parênteses vezes x menos 5 entre parênteses pelo denominador x menos 5. Ao efetuarmos essa divisão,
os 2x menos 5 serão simplificados, resultando apenas o x mais 5. E aí escrevemos o menos x, que já está em cima da fração, vezes o x mais 5 entre parênteses. Agora, efetuamos as multiplicações em cima da fração. X vezes x fica x ao quadrado. E x vezes menos 5 fica menos 5x. Menos x vezes x fica menos x ao quadrado. E menos x vezes 5 fica menos 5x. Tudo isso sobre, entre parênteses, x mais 5, vezes, entre parênteses, x menos 5. Agora, vamos juntar os termos semelhantes em cima da fração. X ao quadrado menos x ao quadrado irão se cancelar. E menos 5x menos 5x resulta em menos 10x. Tudo isso sobre, entre parênteses, x mais 5, vezes, entre parênteses, x menos 5, sendo essa a resposta para o item B. Item C. 3x sobre x ao quadrado menos 4 mais 2x sobre x ao quadrado mais 4x mais 4. Primeiramente, iremos fatorar os denominadores. X ao quadrado menos 4 é uma diferença de dois quadrados. Calculamos a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x, e calculamos a raiz quadrada do 4, que é 2. Como temos uma diferença de dois quadrados, abrimos dois parênteses, colocamos o x na primeira posição dos dois parênteses e o 2 na segunda posição, e sinais diferentes. Vou colocar menos no primeiro parênteses e mais no segundo. Já o x ao quadrado mais 4x mais 4 é um trinômio quadrado perfeito. Calculamos a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x, e a raiz quadrada do 4, que é 2. E podemos até conferir. 2 vezes x vezes 2 resulta em 4x, que é o termo do meio. Então, realmente temos um trinômio quadrado perfeito. E podemos continuar. Abrimos um parênteses, colocamos o x, colocamos o 2, pegamos o sinal do termo que utilizamos para conferir, no caso mais, e colocamos o quadrado aqui do lado. E aí podemos reescrever as nossas frações da seguinte forma. 3x sobre, entre parênteses, x menos 2, vezes, entre parênteses, x mais 2, mais 2x sobre, entre parênteses, x mais 2 elevado ao quadrado. E agora, iremos determinar o MMC. O x menos 2 aparece na fatoração da esquerda, com o expoente 1. Então, colocamos aqui entre parênteses o x menos 2. O termo x mais 2 aparece na fatoração da esquerda com o expoente 1 e na fatoração da direita com o expoente 2. Portanto, no MMC, teremos o x mais 2 com o expoente 2, porque sempre pegamos o maior expoente, sendo que o MMC fica entre parênteses x menos 2 vezes entre parênteses x mais 2 ao quadrado. Agora, iremos fazer o nosso procedimento de divisão dos denominadores. Observando o MMC e comparando com o denominador da fração da esquerda, vamos destacar aqui, circulando o MMC e circulando o denominador da fração da esquerda. Podemos simplificar o x menos 2, que está entre parênteses tanto no MMC quanto no denominador da esquerda, e o x mais 2, que está ao quadrado, podemos simplificar este quadrado do denominador com o x mais 2, que está no denominador da fração da esquerda. Observem que o que resultou no MMC foi apenas o x mais 2. E aí, escrevemos 3x, que é o que temos em cima da fração, vezes o x mais 2 entre parênteses, que foi o que sobrou do MMC. Agora, vamos fazer a comparação com a fração da direita. Então, vamos destacar o MMC aqui embaixo e vamos destacar o denominador da fração da direita, que é o x mais 2 entre parênteses elevado ao quadrado. Podemos perceber que é possível simplificar o x mais 2 que está ao quadrado no MMC e no denominador da fração da direita.
E podemos perceber que sobra no MMC o termo x menos 2. E aí escrevemos mais 2x, que é o que temos em cima da fração da direita, vezes o x menos 2. E agora efetuamos as multiplicações no numerador. 3x vezes x fica 3x². 3x vezes mais 2 fica mais 6x. Mais 2x vezes x fica mais 2x². E mais 2x vezes menos 2 fica menos 4x. Tudo isso sobre, entre parênteses, x menos 2, vezes, entre parênteses, x mais 2². Agora, vamos juntar os termos semelhantes em cima da fração. 3x² mais 2x² resulta em 5x². E mais 6x menos 4x resulta em mais 2x. Tudo isso sobre, entre parênteses, x menos 2, vezes, entre parênteses, x mais 2 elevado ao quadrado, sendo essa a resposta para o item C. Item D, 8 sobre x menos 1, menos 2 sobre x² menos 1, menos 1 sobre x mais 1. Primeiramente, iremos fatorar o denominador x² menos 1, que é uma diferença de dois quadrados. Calculamos a raiz quadrada do x², que é x, calculamos a raiz quadrada do 1, que é 1, e abrimos nossos dois parênteses, colocando o x na primeira posição dos dois parênteses e o 1 na segunda posição. Como temos uma diferença de dois quadrados, temos sinais diferentes, e aí escrevemos mais no primeiro parênteses e menos no segundo. Dessa forma, podemos reescrever a nossa expressão da seguinte forma: 8 sobre x menos 1, menos 2 sobre, entre parênteses, x mais 1, vezes, entre parênteses, x menos 1, menos 1 sobre x mais 1. Agora vamos determinar o MMC entre esses denominadores. Podemos perceber que o termo x menos 1 aparece na primeira fração e também na segunda. Então colocamos aqui o x menos 1 entre parênteses no denominador. Percebemos também que o termo x mais 1 aparece na segunda fração e na terceira. Portanto, colocamos o x mais 1 entre parênteses aqui no nosso MMC. Como não temos nenhum outro termo, podemos concluir que o nosso MMC é, entre parênteses, x mais 1, vezes, entre parênteses, x menos 1. E agora, vamos efetuar as nossas divisões do MMC pelos denominadores. Observando o nosso MMC e o nosso primeiro denominador, que é x menos 1, podemos simplificar os 2x menos 1, sobrando apenas o x mais 1. Portanto, escrevemos 8, que multiplica x mais 1 entre parênteses. Na segunda fração, podemos perceber que o MMC é igual ao denominador que temos embaixo da fração. Portanto, todos os termos serão simplificados, restando apenas o menos 2 de cima da fração. Já na fração da direita, podemos perceber que o x mais 1 será simplificado com o x mais 1 do denominador da fração da direita, restando o x menos 1 do nosso MMC. E aí podemos escrever menos 1, que multiplica o x menos 1 entre parênteses. Lembrando que aqui nós efetuamos a divisão do MMC pelos denominadores, e o resultado multiplicamos pelo numerador de cada fração. Agora, efetuamos as multiplicações no numerador. 8 vezes x fica 8x, e 8 vezes mais 1 fica mais 8. Copiamos o menos 2, menos 1 vezes x fica menos x, menos 1 vezes menos 1 fica mais 1. Tudo isso sobre, entre parênteses, x mais 1, vezes, entre parênteses, x menos 1. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. 8x menos x resulta em 7x. Mais 8 menos 2 mais 1 resulta em mais 7.
Tudo isso sobre, entre parênteses, x mais 1, vezes, entre parênteses, x menos 1. Aqui temos mais um detalhe. Podemos perceber que é possível aplicar a fatoração do fator comum em evidência na parte de cima da fração, tendo em vista que os dois termos são divisíveis por 7. Então, destacamos o 7 aqui fora do parênteses e efetuamos a divisão. 7x dividido para 7 fica x, então escrevemos x. E mais 7 dividido para 7 resulta em 1, então escrevemos aqui dentro mais 1. Ou seja, temos 7 que multiplica x mais 1 entre parênteses. Tudo isso sobre, entre parênteses, x mais 1, vezes, entre parênteses, x menos 1. Como podemos perceber que temos x mais 1 em cima e embaixo da fração, podemos simplificar esses dois termos, sobrando apenas 7 sobre x menos 1. Sendo esta a resposta para o item D. E esse foi nosso vídeo sobre frações algébricas, mais especificamente sobre a adição e subtração de frações algébricas. Espero que tenham gostado e até a próxima!